Ok, professor. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 15 de setembro, turma do horário CD noite, né? Terça-feira. Dentro dos projetos de engenharia mecânica, muitas das problemáticas que nós recebemos, ela vem oriunda, como a gente falou lá passada, de uma solução criativa. Uma solução baseada numa proposta e que a criatividade do engenheiro, ele vai buscar dados lá numa pesquisa, ele vai gerar um questionário, uma entrevista, um brainstorm, né, dentro de uma equipe, dentro de um grupo, de um nicho de mercado, a fim de atender uma demanda. É mais ou menos com esse raciocínio que nós vamos ver a ferramenta de hoje e trabalhar uma proposta de desenvolvimento. Então hoje nós vamos falar dos desenvolvimento de projetos mecânicos, falando sobre chapa metálica. Pode não parecer, mas a chapa metálica ela é um recurso onde muitas indústrias usam para a fabricação de diversos sistemas, diversos produtos, equipamentos, aparatos, né? E no nosso software, dentro do nosso SolidWorks, seja ele 2018 ou 2020, eu estou em 2018 aqui hoje, você tem um recurso dentro da sua peça aqui que trabalha somente chapa metálica. Por que isso? Então eu venho aqui com o botãozinho direito em cima de qualquer um desses ícones e ativo ele aqui, ó, chapa metálica, né? Ó. O meu estava ativo, desativei, chapa metálica. Por que tanta importância para a chapa metálica? Se você olhar no nosso dia a dia, o que é interessante? A chapa metálica está presente em diversos elementos aí, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, o gabinete de um CPU. Antigamente a gente trabalhava mais com esses desktop, né? Essas CPUs. Oi, pode falar. Para ativar essa função, ela já está naquela abazinha da tela mesmo, né? Não Ela precisa já está ativar nada não, né? disponível. Isso. Se você clicar aqui ó, com o botão direito em cima aqui do recurso ou do esboço, ela vai aparecer aqui. Aí você ativa. Como aqui, ó, superfícies não está ativa, ó, quando eu clicar aqui, ó, ele ativou superfícies, entendeu? Nós não vamos trabalhar com superfície. Tá? Vai trabalhar com chapa metálica. E aí, quando a gente pensa nesses produtos, eu coloquei dois exemplos aqui da internet, eu tinha colocado as fotos bem direitinho, mas ó, se você olhar aqui, por exemplo, né, ó, antigamente a gente tinha uma CPU que trabalhava esse elemento de forma no nosso dia a dia, né, um computador, e se você ver, ele é oriundo de uma chapa, onde logicamente ele passou por processo de fabricação, estampagem, dobra, furação, né, até tomar forma. Por exemplo, hoje, se você for lá na biblioteca e só guardar suas coisas num armário, vestiário, geralmente os armários, né, ó, aqui, eles são também feitos, né, não é o que eu quero imagens. Então, se você for lá na nossa biblioteca, por exemplo, você vai encontrar esse tipo de armário lá, né, para você guardar suas coisas, suas bolsas. Se você ver esse produto, ele é oriundo de uma chapa metálica, né? Logicamente, com dobras específicas, acabamentos. Se você vier aqui e ver, por exemplo, um painel elétrico, né? Um painel elétrico. Você pegar esses painéis elétricos aí, ele também é feito de chapa em função de geometrias. Então você vê que diversos produtos desses estão no nosso dia a dia. Por que nós estamos falando de chapa metálica hoje? Quando você produz qualquer elemento desse, ele é oriundo de uma peça única, né? Então você quer um produto final acabado, digamos com uma geometria específica, mas para ele tomar esta forma, antes de ele receber as dobras, né, assim por diante, ele é feito de uma peça planificada. E como a gente faz isso? Então hoje, por exemplo, o nosso software, ele traz um recurso para a gente de chapa metálica, aonde eu posso trabalhar a geometria de um produto. Então já vou mostrar para vocês a fabricação dessa pecinha aqui, ó, que está na tela, né? Veja que não é uma peça aleatória, tá? Ela faz parte do tutorial de chapa metálica que eu vou propor para vocês fazerem para exercitar, mas eu vou mostrar para vocês. E aí, você fez todo o projeto na dobra, pô, mas eu preciso executar essa peça. Como seria o layout dela? Eu venho aqui com apenas um clique e transformo ela numa peça planificada. Ou seja, quando a gente faz isso,
eu tenho aqui uma noção, só um instantinho aqui, só colocar na vista. Eu tenho uma noção aqui, ó, da região da minha chapa que eu vou precisar para poder dar origem a essa peça. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, eu vou precisar aqui das medidas dessa chapa, de uma chapa aí de largura, ó, de 247 por 408, por exemplo. É o melhor aproveitamento dessa chapa para eu poder fazer essa nossa peça. Ah, mas então, por que ela tem esse formato? Aqui é um formato que foi pré-estabelecido, pré-determinado. Deixa eu só voltar aqui. Tá aqui ela pronta, né? Mesma coisa no CPU. Por exemplo, nós temos um projetinho aqui que a gente usou os outros semestres de uma caixinha de pipoca, né? Ó. Isso aqui é uma caixinha de papelão que tem as abas dobradas, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, desdobrar ela neste raio aqui dela, né? Ó. Aqui é o fundo dela aberto, ó. Veja que eu tenho algumas abas que fazem a composição dela. Ah, mas como seria essa peça planificada? Deixa eu só dobrar ela aqui de novo. Tá aqui a nossa pecinha. Se eu vier aqui planificar ela, a peça bruta dela é essa geometria aqui, ó. Pode parecer estranha aqui por causa da minha tela resolução, mas eu mudo a exibição aqui. Então aqui o próprio software já mostra pra gente a geometria da chapa, né? As regiões aonde haverão as dobras. Essas aqui seriam as abas que vão ser dobradas em função da construção. Por exemplo, se eu levar isso aqui lá para o meu desenho técnico, de forma automática, eu vou abrir aqui uma folha de desenho técnico, tá? Vamos pegar aqui da disciplina. Vou pegar uma 3 aqui, só por causa do tamanho mesmo. Se eu inserir ela aqui, ó. Caixa final. Tem aqui. Então vamos seguir nesse plano. Logicamente eu vou trabalhar uma escala diferente aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a escala. Ele já traz para a gente todo o projeto desenvolvido em função do que foi pré-determinado. Por exemplo, as dobras. Tá aqui. Logicamente eu preciso dar uma editada aqui ainda, mas ele fala, né, ó. Dobra ó, de 89,5 graus, raio 0,1. Isso aqui é um papel fininho, é um papelzinho de 0,1 milímetro, tá? Dobra de 89 graus e meio. Dobra de 85 graus. Entendeu? Aqui eu tenho uma dobra de 85. Por que ela não está dobrando 90? Ó, essa última é 90. Tá? Por que ela não está dobrando 90? Porque quando eu volto lá na caixa, se eu fechar ela aqui, voltar só na região dela aqui com saliência, ela é cônica, né? Então, se eu observar ela aqui, ó, ela é como se fosse um funil, ela é mais aberta. Então, ou seja, aqui a gente fez o projeto de uma caixa, a gente pensou na geometria já na posição, né, da peça, e aí, depois que a gente gerou a nossa peça, a gente vem lá e planifica para poder saber fabricar. A maioria dessas peças que a gente olha assim, então a gente viu aqui armário, CPU, né, estava abrindo um vídeo aqui, não sei qual desses vai dar certo, mas acho que é esse aqui. Só um minuto. Pronto. Veja aqui nós temos uma desbobinadeira, né? Uma máquina que vai desembobinando a chapa metálica, que ela vem numa bobina. Ela vai entrar aqui nessa máquina, ela vai começar a receber geometrias, vincos, né? Ó, através desses roletes, que vai dando origem à peça. Então, por exemplo, deixa eu acelerar um pouquinho o vídeo aqui, ó. Vai passando, vai passando. Lá no final vai sair, tem uma guilhotina aqui que já corta ela, né, quando ela chega no tamanho. Só um instante. Chega aqui, ela já sai a geometria da telha. Então, ou seja, ela deu origem àquela geometria em função de uma medida de chapa. Logicamente, essa peça aqui ela foi pensada nessa geometria, mas qual é a consequência? Qual é o resultado final dessa chapa plana? O software ajuda a gente nessa resolução.
Deixa eu abrir um outro vídeo aqui para vocês. Um instante. Lá é laminação. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ação de tubo. Esse aqui, ó. Pronto. Olha esse vídeo. A gente tem uma bobina aqui de uma tira, né? De uma espessura, de uma largura aqui, ó, né? Você vê que é uma fita. Aqui nada mais é do que um pulmão só. Ele vai desbobinando ela lá e enrolando aqui para você não perder a sequência de processo. Então você tem esse pulmão aqui, porque a hora você para e solda uma tira na outra, né? Para dar continuidade. Depois você despreza aquele pedaço que fez a emenda. Então veja que ela entra nos roletes aqui, começa a passar por várias geometrias, né? E aí ela começa o processo de conformação. Então ela começa a passar nos roletes. Isso aqui é um processo de laminação a frio, tá? E aí aqui ela já tem a geometria circular. Ó. Aqui ela está sendo soldada, né? É um tubo com costura. Então, a partir do momento que ele solda aqui ele já corta a rebarba, né? Ó. Aquela parte externa do cordão de solda já é cortada aqui. Aqui ele tem nada mais do que um revenimento ali, né? Um alívio de tensões. Passa por essa parte de refrigeração. Aqui ele vai passar por um outro processo de laminação, onde ele vai começar a tomar geometria. Ele vai se tornar um tubo quadrado, com costura. Passa por um trefilamento, aí ó, já saiu quadrado aqui, ó. Passou pela matriz. Vai tomando forma aqui, consequente, né? E é até que ele chega aqui na peça final, que a partir dos 6 metros ele corta a barra, ó. A cada 6 metros de peça, ele vai lá e corta a barra de tubo, e ele vai caindo aqui para ser empilhado. O que eu quero mostrar para vocês? Não é o processo, tá? É você entender que tudo, esse tubo, ele saiu, ele partiu de uma chapa metálica, né? E aí aqui tem eles montando aí, né, ó, a bobina, e aqui são os perfis já trabalhados pelo equipamento. Ou seja, tudo isso foi oriundo de uma chapa metálica. Para a gente entender o funcionamento dessa chapa metálica, por exemplo, ó, vamos abrir aqui nosso software, vou fechar esses aqui. Aquele Pode falar. lá é o famoso metalon, né? Isso, metalon. É um dos processos de fabricação. Ali é o metalon com costura, né? Que é o tubo conformado. Ele é fechado, tem o cordão de solda. Ele é um tubo mais estrutural, não é de pressão. Se fosse para pressão, também não seria quadrado e seria tubo sem costura, né? Seria o schedule que a gente chama. Ei, professor, mas todo metalon quadrado tem costura? Não, nem todos. Você pode comprar sem costura. Porque eu já tinha visto um, aí eu tava nessa dúvida. Ele é todo quadradinho mesmo da fabricação dele, né? Isso. O sem costura ele é mais caro, tá? Porque ele é extrusado, depois passa pela laminação, ele é mais caro. O com costura ele é mais barato, geralmente. Tanto tubo cilíndrico quanto tubo redondo, né? Quanto tubo quadrado, metalon retangular, né? Com costura, material com costura, ele é mais barato. Porque ele é conformado, né? Só abrindo aqui. Então, quando a gente abre aqui nosso sistema, dentro do nosso software, para vocês aprenderem a usar chapa metálica, você pode vir aqui, ó, lá nos tutoriais. Então, por exemplo, aqui do lado, na setinha da interrogação, tem tutorial SolidWorks. Ele vai abrir na outra tela, eu vou puxar para cá, fiquem tranquilos. Então, ele abre essa tela aqui. Eu vou puxar um pouquinho aqui até minha cabeça não cobrir, né? Que outro dia o aluno comentou comigo que minha cabeça cobria aqui onde passavam os ícones. Vamos trazer para cá, ó, a tela. Aqui minha tela principal é a outra, ele abre na tela principal. Pronto. Então aqui, ó, você tem a introdução, a gente fez essa ferramenta aqui, né, o inicial, introdução ao SolidWorks. Logo a gente vai falar de montagens, nem tem tanta necessidade, pelo rodízio vocês já descobriram lá a parte de montagem, né? Então, quando a gente vem aqui, ó, técnicas básicas,
a gente tem um recurso aqui, ó, chamado chapa metálica, que é justamente aquela pecinha que eu apresentei para vocês. Então você vai vindo aqui, né, ó, passo a passo, aí aquela mesma história. Você pode estar em qualquer aba, abre uma nova peça, clique na flange, cadê a aba? Ó, ele muda e pisca lá na tela, ó, tá vendo ele piscando? Lá. Clique nela, clique na aba frontal, tá aqui, ó, selecione a frontal, esboço o perfil abaixo. Então ele pede pra gente esboçar esse perfil aqui, né? Ó, então eu vou pegar uma linha, fazer ela aleatória aqui mesmo. Primeiro eu me preocupo com a geometria, depois com dimensões. Então essa linha eu quero ela horizontal. Vou falar que nesse ponto ela vai ter uma referência de centro aqui. Este comprimento dela aqui é de 180, né? Ó. Aqui já está vertical, ele tem uma altura de 80. Esse aqui ele ainda não está, botão direito, vou deixar ele vertical. Dimensão inteligente, 80. Feito aqui ela, né, ó. Sair do esboço. Então eu vou sair do esboço aqui, ó. No Project Manager, né, que é essa árvore aqui, ó. Direção 1. Tá aqui, ó, direção 1, tá suprimido. Comprimento, cego, condição final, profundidade 75. Ó, cego, já está. Condição final, 75. Legal. Parâmetros de chapa. Aqui é uma parte interessante. Espessura da chapa. Então tem aqui, ó. Parâmetros de chapa. Espessura, já está 1 milímetro. Eu posso trabalhar uma espessura maior, 2, 3, né, ó. Em função da minha chapa. Vou colocar 1. Tá? Posso colocar para dentro ou para fora, ó, né, ó, em função da minha aresta. Ele não falou nada disso. Raio de dobra. Eu defini o raio de dobra como 1 aqui, ó. Poderia ser maior, 2, 3, 4, ó. Isso aí é característica da projetista, em função do seu sistema. Esse fator K é o fator como se fosse elasticidade da chapa, tá? Dependendo da chapa que você estiver trabalhando, você pode colocar esse parâmetro ou não. Então, feito isso, dá o OK. Fizemos aqui a primeira característica de chapa. Aparece um esboço normal. A diferença é que a partir daqui, a gente tem a opção de planificar, ó. E aí ele já mostra pra gente aqui a linha de dobra. Tá? Então você trabalhar com a chapa metálica é justamente isso, você trabalhando esse recurso de planificar, alterar, mudar sua peça. Próxima etapa. Ele vai falar algumas características aqui, ó. Se eu quiser editar, né, ó. Então eu posso vir aqui, ó, na flange, por exemplo, clicar na setinha, ó, botão direito, eu edito o meu esboço. Se eu colocar 20 aqui, por exemplo, ó, e sair, ele vai editar lá a minha chapa, né, no esboço, ó. Então aqui era 80. Se eu quiser editar a parte de extrusão, é aqui, né, o botão direito extrusar. Minha espessura não é mais 1. Ó, substituir parâmetros, é 2 agora, ó. Eu vou mudando aqui. Então, a qualquer momento eu posso voltar lá e alterar o meu projeto. Tá? É o que ele está explicando aqui. Fala da questão do planificar, ó, que está aqui, ó. Se eu não sei onde ele está, é só eu clicar nele, ele vai mostrar para mim. Está aqui, planificar ou retornar. Próximo. Aí, por exemplo, eu posso fazer edições convencionais. Eu posso clicar nesse esboço, nessa superfície, esboço. Vou deixar só ela de frente para a gente. Ó, ele fala ali, ó, fazer um furo de 40 aqui no centro, ó. Alinhado com esse ponto, ó, aqui. Dimensão inteligente. 40. Recursos, corte. Passante. Ok. Então fizemos, ó, nosso corte. Ele vai mostrando aí diversos elementos, né, que vai mostrando. Tem essa parte aqui que ele pode fazer um canal de sequência. Então, por exemplo, ele pede para a gente selecionar um plano aí, né, ó. Esboço. Não, desculpa, ó. Clique nessa flange aqui, ó. Vamos clicar nela primeiro. Essa aqui, ó. Essa aqui é um pouco mais chata, mas ele dá certo. Na barra de ferramentas, selecione a aresta vertical como mostrado. Então, eu vou selecionar essa aresta aqui, ó, de dentro, ó. Essa aqui. Legal, ele fez o planozinho aqui pra gente. Clique na vista inferior, tá aqui ela, ó. Né, ó, tá igualzinha a nossa peça. Posso dar um zoom aqui, ó, se eu quiser aqui, ó, só para aproximar lá para eu poder desenhar minha peça. Linha horizontal. Clico aqui, ó, meu ponto, clico uma linha horizontal. Depois clico aqui nesse meu raio para fazer uma
uma peça curva aqui, não tem problema, dá um ESC que interrompe. Ele fala aqui, ó, a forma de você fazer as referências. Ele quer uma linhazinha aqui também ainda continuando, ó. Tá tangente aqui, ó, como ele falou. Ele tá cortando umas medidas aqui por causa da minha cabeça, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Ele mostra aqui a questão da medida. Estranho ele tá cortando aqui, ó, mas eu vou falar para vocês. Então essa medida aqui é 20, ó. Este ponto até aqui é 10, daqui para cá, ó. Este comprimento aqui, ó, é 6, alinhado é 6. Este raio, não estou conseguindo ver o raio, só um minuto, pessoal. Era para ele aceitar aqui. Vamos colocar um raio aqui de 15. Eu não tenho certeza desse raio, tá? Mas tranquilo. E aí, continuar aqui a flange. Aí ele vai pedir pra gente, né? Ó, clica na isometria. Tá ali ela. Sai do esboço. Ó, ele já fez aqui a trajetória, como ele fala, né? Aí nessa linha aqui, ó, eu clico nessa, ó, ele já faz a outra. Entendeu? Aí aqui, ó, eu escolho o tipo de dobra, ó. Se vocês observarem aqui, ó, ele está dobrando para dentro da peça, é justamente isso. Eu posso dobrar na linha ou posso dobrar externo. Então eu vou configurando isso em conformação do meu projeto. Ele pede aqui para eu colocar nessa aqui, ó. Tá? Clique em OK. Então veja que ele criou essa aba aí para a gente, ó, em função daquela nossa geometria, né? Vou só excluir esse plano aqui. Pronto. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, em algum momento, ó, ele vai ensinar aqui, vocês vão passo a passo aí. Eu posso pegar esse recurso e espelhar ele, por exemplo, ó, vou vir aqui, ó. O espelhar está em recursos. Espelhar, vou selecionar o meu plano aqui do meio, aqui, ó. Plano frontal. Opa, o plano frontal ficou aqui, né? Vou colocar no direito. Tá aqui o direito. Só editar aqui. Plano direito. O que eu quero pro outro lado? Essa última flange que a gente fez, ó. E OK. Eu tô já seguindo, tô aleatório aqui, tá, pessoal? Já não tô mais seguindo a nossa peça aqui. Na verdade, ele não pediu para fazer isso, ele vai pedir para fazer outra coisa. Ele vai pedir para pegar tudo isso aqui, ó. Espelhar no plano frontal toda a peça. Ó, opa. Esse recurso, esse e esse. Na verdade, ele vai pedir corpos. Corpo a espelhar. Todo o nosso elemento aqui. Vou pegar ele por aqui, então. Ele não está aceitando aqui. Eu tenho que seguir a sequência certinha aqui. Espelhar, face plano, corpos, sólido, superfície a espelhar. Superfície, corpos e sólidos. Corpos a espelhar. Seleciona a peça. Pronto, é esse aqui, ó. É só configurar. Aí ele vai fazer a outra peça lá do outro lado. Por exemplo, né? Estou mostrando. O que é interessante aqui? Que a partir das mudanças que a gente vai fazer, aí vocês vão seguir o passo a passo aí, ó. Ele vai mandar fazer uma aba aqui. Se eu quiser fazer uma aba nessa região, eu posso vir aqui e clicar, ó. Flange, aresta, né, ó. Clico nela aqui, na arestazinha. Ele vai fazer uma aba aqui para mim. Opa, eu dei um ESC. Nessa aba, por exemplo, eu posso dar o comprimento dela. Vamos falar que ela tem um comprimento de 40. Ela está dobrando aqui 90 graus, ó. Posso dobrar menos de 90, ó. Tá vendo que eu estou alterando aqui? Vamos dobrar 75, 70. Tá? Aqui, ó, aquela questão do raio, né, do ângulo aqui, ó, se ele está interno, se ele é interno, se ele é externo, se eu quero colocar uma medida aqui, ó, né, para ele sair. Vamos deixar esse aqui. Posso aumentar esse raio,
usar ó, os parâmetros aqui, ó, posso colocar um raio maior aqui, ó, né? Ok. Uma coisa interessante, posso voltar aqui na minha aresta, no esboço, editar aqui. Meu esboço é esse, né? Ó. Posso vir aqui no esboço, vou deixar ele de frente aqui pra gente. Por exemplo, ó, vou falar que aqui não é mais vertical. Vamos colocar uma angulação aqui, ó. Que daqui para cá, por exemplo, ela é 40, 45 é pouco, 60. Daqui para cá também é 60. Opa, aqui era 40, né? Pessoal, só lembrando que nossa aula é bidirecional, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Estou fazendo as alterações aleatórias aqui para vocês verem como que dá para a gente trabalhar o recurso, né? Ó, fiz uma aba aqui, ó. Entendeu? Então, ou seja, é bem eclético a forma de você trabalhar aqui, é muito bacana. E eu posso vir aqui planificar essa nossa peça. Ele pegou só metade, eu teria que planificar ela por completo. Não tá certo. Ele planificou só metade dela. Por quê? Ele tá oculto aqui. Plano padrão, aresta. Eu tenho que só ver aqui o porquê. Eu tenho que ver ó, a parte que transforma ela numa única peça. A hora que ele espelhou aqui, ele fez essa caracterização só de uma. Lunardi, eu acho Oi. que tem a opção de mesclar, não é isso? Acho que foi esse meu erro, né? Eu acho que eu falei nessa parte aí. Mas tranquilo. O que é interessante? Vocês pensarem nessa uma caixinha que vocês podem. Então, vocês executando aqui o tutorial, lá no final vocês vão chegar na pecinha que estava proposta aqui, ó. Aula teórica, aula prática. Chapa metálica. Vocês vão chegar nessa caixinha aqui, tá? E vão chegar lá no projeto final, que ele chega até colocar no papel. Então, ele vai mostrar lá você colocar planificado, ó, dobra para cima com raio de 0,74, 90. Aqui você vai editando com o tempo, né? Ó. Ele vem automático aqui, você vai ajustando ele. Para exercitar isso, qual que é a minha proposta com vocês? Pensando naqueles desafios da aula passada, questão de raciocínio lógico, qual a melhor saída, quais são as propostas, a gente pensar em que sentido. Vou voltar aqui na apresentação. Nós desenvolvermos uma caixa com a capacidade volumétrica de 300 mil milímetros cúbicos. Pessoal, não se assuste. Uma caixa com 300 mil milímetros cúbicos é uma caixa de 300 ml. Então, aqui, ó, conversões, volume, milímetros cúbicos, 300, 1, 2, 3. Converter aqui. Ó, é uma caixinha com 300 ml. E aí eu falo para vocês. Vocês vão pensar numa caixa com 6 faces, ou seja, ela é fechada, né, de todos os lados, ela não tem nenhum lado aberto, tá? Ela é feita num corpo único, ou seja, uma única peça. Eu não posso fazer tipo uma parte e outra parte juntar para ser a caixa, ela tem que ser uma única. E geralmente nosso projeto a gente pensa numa chapa, geralmente a chapa tem 2x1, 2x1,20. Como essa caixinha é menor, a nossa referência como chapa vai ser um papel A4. Então, ou seja, vocês vão pensar num layout de caixa aonde eu consiga ter o melhor aproveitamento da minha chapa. Ou seja, a nossa chapa é um papel A4, 210 por 397, se eu não me engano, né? Não lembro de cabeça aqui as medidas do A4. Digamos que o A4 é a nossa chapa. Vocês vão pensar numa caixa nesse volume, uma caixinha de 300 milímetros. Não sei se ela é quadrada, não sei se ela é retangular, tá? Não sei se ela tem uma face circular, se ela é cilíndrica. É um recipiente. Eu falei aqui nem falei caixa aqui, né? Ó. Vamos colocar aqui recipiente. Opa! Um recipiente fechado, tá? De 300 milímetros cúbicos, oriundos de uma chapa. E aí eu gostaria que vocês pensassem em uma solução para isso. O que é interessante? Quando você desenha no software, tá? Logicamente você vai usar alguns outros recursos. Por exemplo,
Se eu pegar aqui, eu vou abrir uma nova pecinha. A chapa aqui, ó, se eu pegar essa chapa aqui e ver aqui em avaliar propriedades de massa, ele vai me dar aqui o volume, só que esse volume é o volume da chapa, tá? Quando a gente fala volume ali, é o volume do sólido, né? O volume interno dela, capacidade, né, ó, volumétrica de 300 milímetros, 300 ml. Eu coloquei em milímetros cúbicos, que é justamente o que aparece no software. Então, por exemplo, se eu abrir uma pecinha aqui, ó, nova, peça, vou fazer um sólido, tá? Então, eu particularmente, eu coloco na isometria, esboço, vou pegar esse plano superior aqui, vou fazer um quadrado aqui, por exemplo, ó, opa, dimensão, vou colocar aqui ele 50 por 30, recurso extrudado por uma altura de 20, aleatório. Temos um bloco sólido aqui, né, ó. Se eu vier aqui em propriedades de massa, avaliar propriedades de massa, caramba, cheguei certinho, hein? Foi chutando, chegou aos 300 milímetros cúbicos. Ele deu 300 ml, pessoal. Porra. Desculpa aí se tem algum... Foi mal, palavrão. Vamos, não era para ter dado, né? Vamos editar aqui, vamos falar que aqui é 60. Foi aleatório mesmo. Propriedades de massa, olha aí, ó, 360 mil milímetros cúbicos, ou seja, ele tem 360 ml. Com base nessas medidas, né, ó, avaliar aqui, ó, medidas, 220 por 60, né, por 30, eu vou lá na minha chapa metálica, então eu vou fechar, vou aqui um novo, ó, vou fazer aleatório aqui, tá? Isometria, esboço, vou pegar esse plano, vou pensar num retângulo aqui, ó. Então lá nós colocamos 30 por 60. Vou sair do esboço, vou vir em chapa metálica, vou selecionar ele e clicar aqui na minha base. Vou colocar aqui uma espessura, eu vou colocar de 0,5, meio milímetro aqui, como se fosse de papel, né? O papel é até mais fino, eu posso colocar aqui 0,1, por exemplo. Tá? Não tem problema. Tá aqui a base da minha chapa. Já poderia ter feito algumas abas, como eu posso vir aqui, ó. Vou fazer uma aresta lateral. Em função dessa aresta aqui, vou subir ela aqui, ó. Eu tenho aqui um raio. Ó, veja que a espessura dela tá 1 milímetro, um raio de 1 aqui, ó. 0,5, 0,1 seria muito, né? Muito fino. Ó. Vou colocar 0,1 aqui também. 90 graus, minha caixa é quadrada. Essa minha altura aqui foi de 20, né? Ok. Beleza, pensei nessa aba. Posso espelhar essa aba para o outro lado, que ela tem do outro lado também. Então vou vir aqui, ó, em recursos, por exemplo, espelhar. Qual o plano? Plano frontal aqui. Essa minha aba aqui, ó. Quero espelhar. Não, agora eu quero é recursos. Essa aqui, ok. Legal. Tem outra aqui dessa lateral, ó. Chapa metálica. Frangezinha. Vou pegar aqui, ó. Fazer ela aqui para cima. O raio é 0,1, né? Que nós usamos. Eu não selecionei o tipo aqui. Deve estar no mesmo tipo aqui. Altura aqui de 20. Ok. Se eu observar aqui, ó. Ele fez aqui a montagem da nossa chapa, né? Ó. Ele não fez a fechamento. Esse fechamento, pessoal, tem como você fazer aqui. Eu não lembro aqui agora, mas você faz o fechamento da caixa. Ou, por exemplo, a minha caixa ela vai fechada por cola, por aba, né? Como assim? Eu vou pegar aqui, ó, nessa face aqui. Antes de eu fazer isso, eu vou colocar uma aresta aqui do outro lado. Eu vou espelhar minha aresta. Espelhar. Seria meu plano direito, não, frontal.
Qual recurso? Essa última aqui que eu fiz, ok. Pronto, ó, já fiz meio que minha caixa aqui, estou fazendo aleatório, tá? Vou vir aqui em chapa metálica, vou fazer uma flange, vou pegar essa aresta aqui de dentro, ó. Vou olhar por cima aqui, ó, só para facilitar a minha interpretação. Vou colocar ela para cá, mas eu vou editar. Então o raio dela aqui é 0,1. Eu vou fazer ela interno aqui, ó. Né, ó. Ah, por que interno? Eu posso usar esse aqui também. E essa minha dimensão vai ser de 5 milímetros, um exemplo. Vou dar um OK. Ele deu um erro aqui. Vou mostrar para vocês. É como se tivesse sobreposição. Eu vou pegar, então vou editar ele aqui, ó. Vou colocar nesse recurso aqui. Ok. Eu teria que fazer uma compensaçãozinha ali para não ficar aresta sobre aresta. É como se fosse a dobra de dentro aqui da nossa chapa, né? Eu vou pegar até esse esboço aqui dela, ó. Vou colocar ele de frente aqui para mim. Tá aqui ele. Eu vou dar uma encurtada nele aqui, ó. Vou tirar esses verticais, dimensão. Vou falar que ele aqui, ó, vai ter 75 graus. Aqui também. Vocês vão entender já já. Essa altura aqui não necessariamente precisaria ser 5, né? Vamos colocar 3 aqui, acho que vai ser suficiente. Vou sair. O que eu fiz aqui? Ó? Fiz como se fosse aquela abazinha para colar, né? E fechar a nossa caixa. Se eu pegar ela aqui e colocar na isometria e planificar ela, vocês vão ver, ó, que ele já fez os 4 cantos e até a abazinha para fechar. Pessoal, minha caixa aqui ela não está com tampa, né? Eu teria que pensar uma tampa aqui. Vamos pensar uma tampazinha aqui, ó, rapidinho só. Nosso raio aqui é 0,1. Vou colocar ele esse com distância. O comprimento era 30, né? Olha lá, ok. Então aqui é como se fosse nossa caixa fechada. Um exemplo, tá? Posso desdobrar ela aqui, ó. Tem como eu desdobrar só para... Não é a face, calma aí, limpa. É nessa linha aqui, ó, de dobra, né, ó. Nessa aresta. Não, a face fixa, desculpa, essa aqui. E a desdobrar essa aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer aqui. Fez, pronto. Aí aqui a caixa está aberta, tá? Só para a gente mostrar como ficaria a nossa caixa. Então ela tem as 6 faces. Posso vir aqui planificar ela. Logicamente, talvez esse aqui não seja a melhor geometria para minha caixa, né? Eu fiz um retângulo, talvez um quadrado, um outro tipo de retângulo mais alto. Então vocês vão pensar aí qual é a melhor geometria para ter o volume de 300 ml. Tranquilo? Deu para entender nossa lógica aí de hoje? Tem alguém por aí? Opa! Deu certo, Edson? Deu para entender? Deu para entender. Você tem que usar criatividade, propor novas formas. Pensar, pesquisar. Será que o quadrado é o melhor, o retângulo? Né? Beleza. Então, só pensando, qual que é a premissa aí do nosso cliente? Ela é fechada, 300 ml. Outro ponto que eu só queria comentar com vocês. Se eu pensar nessa caixinha que a gente desenhou aqui, fisicamente, eu vou desplanificar ela, ela não é uma caixa real. Por quê? Porque ela tem as arestas abertas aqui, né? Ó. A gente sabe que uma caixa ela tem abas, ela é colada. Logicamente, se eu pensar numa caixa como uma caixa de papelão, estou dando exemplos, tá? Vamos colocar aqui uma caixa. Opa, não é essa, papelão. Se a gente pensar numa caixa dessa aqui, ó, por exemplo, você tem uma região aqui que as abas se encontram no centro, mas essa aqui tem sobreposição. Lembrando, vocês têm que tirar elas de uma folha 4. Se eu fizer uma caixa que só tira uma peça por folha, eu tenho um rendimento.
Se eu conseguir fazer uma geometria que tira 2 caixas por folha, vocês entendem que tem um melhor rendimento? Mais viável economicamente? Tecnicamente ele é mais vantajoso, né, de se produzir? Ou seja, é quebrar a cabeça agora, pensar. Pessoal, podem parecer atividades simples, bestas, mas não tem como a gente chegar para vocês aqui, pensem numa geometria de uma lataria de um veículo, né? É muito complexo. É melhor a gente trabalhar a ferramenta com pequenas ideias e chegar a soluções bacanas, porque quando vocês chegarem no campo de trabalho mesmo, hoje, por exemplo, para a gente, se vocês pensarem para mim qual que é a maior demanda de projeto hoje que surge, hoje, efetivamente, no momento que nós estamos vivendo, eu recebo embalagem. Criar embalagem e criar máquina embaladora. A maior demanda que a gente tem no mercado hoje de cliente é máquina que dosa, é máquina que embala automático, que faz a embalagem em cela, seja por saco, seja por caixa, seja por pote, seja por recipiente de volume líquido, né, para garrafa, essas coisas. Então a maior demanda, por exemplo, que a gente recebe hoje em dia em projetos é na parte de embalagem. E aí eu pensando aqui como seria uma atividade bacana, eu coloquei essa aqui, logicamente os 300 ml aqui é aleatório, a gente poderia ter pensado aqui, em vez de 300 ml, ter trago para vocês um objeto e falar que dentro dessa caixa tem que caber 4 objetos, né? Ou a gente poderia ter ido mais a fundo, por exemplo, falar agora para vocês, lembra o rodízio que vocês pensaram? Vocês pensaram em geometria lá naquela época dele, né? Tamanho, proporção. Agora vocês têm que fazer uma caixa, isso é um exemplo, que caiba 50 rodízios dentro. Um exemplo. Será que o tamanho da minha caixa vai ser uma consequência do tamanho do meu rodízio? Hoje sim. Mas será que você não poderia repensar na geometria do seu rodízio, a fim de pensar nessa característica de montagem dentro da caixa? Pô, eu fiz uma geometria aqui que um encaixa no outro melhor do que o que eu tenho desenhado anteriormente, né? Aquela questão da roda fora de centro, talvez isso agregasse valor. Veja que é um ciclo, são vários fatores. Mas vamos focar só nessa pequena premissa aqui, ó, 300 ml, as 6 faces, um corpo único, ela não pode ser dividida, e ela tem que ser oriunda de uma chapa, ou seja, um papel A4. Tranquilos? Deu para entender a lógica? Deu sim, irmão. Legal. Tranquilo, professor. Show de bola. Pessoal, coloquem o nome de vocês aqui na frequência, por favor, aqui na chamada. Qualquer dúvida, questionamento, sugestões, estamos à disposição, nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, ou nosso grupo do WhatsApp, né? Pessoal, vejam, aproveitem aí, ainda tem aí um tempinho de aula, apesar de ser o horário CD, quase 10 horas, mas mexa agora no software, comece a pensar, você trabalhando um pouquinho por dia, você evolui muito mais do que você pensar em trabalhar um único dia, mais dar no fim de semana, por exemplo, ok? Quem desenvolver aí não é para entrega, não é para pontuação, mas quem quiser fazer e mandar aí para o e-mail do professor para receber algum comentário, algum feedback aí, fiquem à vontade, ok? Bom, é isso mesmo que eu queria saber, Leonardo. Pronto. Eu fiz aqueles exercícios com um certo retardo, porque estava Pode aprendendo a mandar. mexer com software. Uhum. Então, tudo que já foi feito, eu mandar para você olhar e dizer, cara, com certeza. Isso. A gente sempre dá um pitaco aí, né? Vamos falar assim. Logicamente é construtivo, né? A gente vai trocar ideias. Manda pelo e-mail. Isso, manda para o andré@unifor.br. Aí lá eu respondo por você lá mesmo, entendeu? Fica tranquilo. Beleza. Tranquilo. Show? Nossa ideia, pessoal, aqui não é criticar, não é achar problema. É sempre trazer outros pontos de vista para vocês. Ok? Tranquilo? Pessoal, agradeço a atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ok? Nós fizemos uma caixinha no início aí, deu os 300 ml, mas foi no chute. Pensem aí numa geometria melhor. Boa noite. Até segunda-feira, né? Que a gente se encontra agora. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até Valeu, segunda. pessoal. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.